Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Agora seremos oficialmente uma nação reconhecida pela ONU, né, simbólica culturalmente, de que é uma nação. O Flamengo vai buscar, né, esse reconhecimento junto com a ONU e, claro, para isso precisa, né, da assinatura, né, várias milhões de assinaturas nessa petição, de quem sabe conseguir de fato esse reconhecimento de nação, né? Afinal de contas, estamos falando de milhões e milhões e milhões de torcedores e o Flamengo vai tentar, quem sabe. E esse assunto passa muito também por essa novidade que entra, né, em votação sobre ingresso mais barato, entra muito também sobre mais acessibilidade ao estádio. Essa lei, né, que pode vir a entrar em vigor, que vai estar na LERJ, que está em votação, ela, na minha opinião, ela impacta, obviamente, em toda a população brasileira, mas, sobretudo, na minha opinião, há torcidas como, por exemplo, a do Flamengo. A torcida do Flamengo, ela sofre um impacto a partir do momento de que isso, de fato, né, se você tiver ingressos mais baratos, enfim, até porque não é uma, em aspas, uma nação, então a gente está falando, né, cara, sem dúvida nenhuma, de um impacto grande. Então eu acho que a gente tem que passar por esse assunto por aqui e, além disso, um momento importante para o torcedor do Flamengo, se ele não tem esse hábito, que eu acho que é inevitável, mas se ele não tem esse hábito, é de momento de dar uma parada, dar uma colocada na mão na consciência, fazer uma reflexão, entender o que de fato o que é Flamengo, né, o pertencer do que é o Flamengo, entender o coletivo, né, do Flamengo, olhar pro lado no estádio e se reconhecer. Enfim, eu acho importante a gente passar por isso. Bom, vai precisar, né? O Flamengo fez apenas um pronunciamento, né? A gente vai ver de fato como isso vai se desenrolar, né? O Flamengo ir à ONU e pedir para que a nação rubro-negra, né? Os torcedores do Flamengo sejam reconhecidos como, mesmo que seja simbólico cultural, né, uma nação, é algo que vai demandar ali. Vamos ver alguns movimentos se o Flamengo vai vir a conseguir fazer isso e vamos ver de fato quantas assinaturas, como essa petição vai chegar até a ONU. E nós tivemos aí a informação que, a princípio, cara, ela vem com a gente olha com bons olhos, né, sobre uma possibilidade de nós termos um setor popular. A gente está falando nos estádios do Rio de Janeiro com capacidade acima de 35 mil. Óbvio que a gente passa pelo Maracanã, o Newton Santos ali, de ter um setor popular, e aí esse setor ele ainda, né, tá muito embrionário ainda essa ideia, de que a gente não sabe ainda qual seria a carga do ingresso, mas enfim, que estaríamos falando por mais ou menos cerca do valor do ingresso, seria no máximo até 1,5% do valor do salário mínimo. Hoje a gente está falando de mais ou menos R$ 1.500, né? Então nós estaríamos falando um pouco mais de R$ 22, quase R$ 23, vamos... Cara, muda bastante, Isso, na minha opinião, impacta muito no Flamengo. Impacta demais no Flamengo. É como eu falo pra vocês aqui, pra quem não me conhece, né? Meu nome é fácil, William Godoy. Eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu moro na capital do Rio de Janeiro. Creio que pelo sotaque seja fácil vocês entenderem de qual região eu tô falando. E eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. Então, assim, pra você ter mais ou menos uma ideia. Então, cara... A gente tem ali uma acessibilidade, assim a gente pode dizer, de algumas regiões bem populares, e eu não estou falando popular em questão de, todo mundo visita turismo, não é nem isso, eu não moro nem nessa parte da cidade, então assim, a gente consegue ter acesso a realmente ali o que está acontecendo, a gente vê o que está acontecendo, a nossa rotina, né, o nosso cotidiano, a gente consegue ver um pouquinho do que é uma realidade, né, mais macro, né, da nossa sociedade aqui do Rio de Janeiro e da torcida do Flamengo, se assim a gente pode dizer. Então é o seguinte, cara, primeiro, eu acho que, de fato, se a gente consegue encontrar uma solução para que coloque o torcedor dentro do estádio, aquele que não tem a capacidade de pagar aqueles ingressos exorbitantes, valores, né, cara, absurdos, cara, pro Flamengo impacta, tá? Porque primeiro a gente tem que ter um certo reconhecimento. Quando você torce pro Flamengo, você tem que reconhecer algumas coisas. Você não tem que torcer pro Flamengo e ficar unicamente alienado dentro do seu quarto ou da sua bolha e imaginar que todos os 45 milhões de torcedores do Flamengo são iguais a você, que tem a mesma condição financeira que você, que tem a mesma condição acadêmica, oportunidades, estudo. Não. Você tá falando de uma nação, de fato. Eu preservando o torcedor do Flamengo e uma grande parte da parcela do Flamengo, esse cara não ter acesso ao estádio, ele me preocupa. Pelo simples fato de que hoje um garoto de 13, 14 anos, eu falo como um carioca, eu acho difícil
eu acho difícil esse garoto, ele não ser Flamengo. É difícil, tá? Tendo uma influência de pai e mãe que não seja flamenguistas, isso acontece, aí beleza, mas se não tiver, acho difícil. Ele é Flamengo. Agora, o quanto ele é Flamengo? Aí que tá. Se ele não ir ao estádio, se ele não tiver esse sentimento, se ele não tiver o despertar do pertencimento, porque o estádio de futebol a gente tem que entender o seguinte, o estádio de futebol não é uma sala de cinema, que você acaba agrupando um monte de pessoas para ver um determinado filme e aquilo ali vira um ambiente de evento. Não, o estádio de futebol, cara, ele vai te despertar o acolhimento do pertencimento. É outra coisa. Ninguém que está dentro de uma sala, de um cinema, de um teatro, se sente acolhido, estou fazendo parte, pertencimento. Não, isso não existe. Não existe. Até porque a manifestação que você vê um filme, você não fica. Você fica assistindo o filme. O futebol é diferente. O futebol, ele te abriga de uma certa forma. Você vai, do nada, dependendo da sua emoção, você pode abraçar ou ser abraçado por alguém que você nunca viu na vida e talvez você nunca verá mais. Então, é um outro ambiente. E aí, por que eu me preocupo pelo futuro da torcida do Flamengo? Pois esse garoto de 13, 14 anos, ele vai ser Flamengo. Mas que tipo de flamenguista ele vai ser? E outra, esse garoto de 13, 14 anos, ele tem uma influência muito grande pela televisão, pela internet, dos principais times do mundo, economicamente. Então ele tem influência pelo Manchester City, ele tem influência pelo Real Madrid, ele tem influência pela Juventus, ele tem influência pelo Barcelona. E aí, em algum momento da vida dele, pode ser que ele fale assim, eu sou Flamengo e Real Madrid. Eu sou Barcelona. Por quê? O contato dele é um contato, em aspas, virtual. Então, para ele, o ser Flamengo e o ser Real Madrid é a mesma coisa. Afinal de contas, ele não tem acesso a nada. Ele não vai ao Santiago Bernabéu e ele não vai ao Maracanã, então ele só assiste pela TV. O Real Madrid ganha pra caramba. O Flamengo ganha pra caramba, proporcionalmente. Então, pra ele não tem aquele despertar. E aquele garoto que tem a possibilidade de ir no estádio, de acompanhar o time e tal, tem uma hora que ele chega no amadurecimento da vida dele, ele chega e fala assim, pô, beleza, eu me simpatizo pra aquele time, mas lá eu sou simpático só. Aqui eu sou, de fato, aqui um torcedor. Não, isso aqui, essa vivência, a vivência do estádio e a convivência de estar, né, ela é diferente. Então, quando você fala de um ingresso muito caro, você já está tirando uma grande parte da sociedade poder, né, fazer parte, né, desse movimento, e aí fica também um pouco artificial. É importante você ter esse acesso, você poder estar ali. Você não vai estar ali por uma opção. A opção, ela sempre vai estar pelo livre-arbítrio. Então eu acho muito importante. Deixa eu só passar um recado para vocês da GoCase. 9/9 tem promoção, tá? Tem promoção no site da GoCase. Com o nosso cupom Godoy você ainda ganha desconto sobre os produtos promocionais. E aí você pode garantir, ó, capinha personalizada, pô, capinha do Flamengo, garrafa térmica, tem copos, enfim, e produtos são oficiais, tá? Todos os produtos são oficiais, licenciados pelo Flamengo, você pode personalizar. Eu me amarrei nessa capinha aqui e recebi feedbacks do pessoal falando, pô, Godoy, eu aproveitei teu cupom, gostei pra caramba. Cara, os produtos são bons, eu afirmo a vocês, os produtos são bons. Então aproveita o 9/9, desconto, e ainda com o nosso cupom você ganha mais desconto ainda na GoCase. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nosso comentário fixado, o catálogo do Flamengo já vai estar aberto pra você aproveitar. Valeu? E aí tem uma coisa, né, cara, que a gente não pode... Trambique tem um atrás do outro, né? Trambique, né? Só não pode abrir dois precedentes. O primeiro, o precedente perigosíssimo daquele cara que não é o público-alvo para comprar o ingresso, né? Ele não é. Ele compra depois para revender e vira, em aspas, ali aquele revendedor de ingressos, sabe? E aí não pode. Isso aí não pode. Então tem que ser feito algo assim, muito criterioso pela compra do ingresso, o destino do ingresso, assegurar que essa pessoa que está comprando, ela vai pro jogo, né, a própria pessoa, para não dar trambique, vocês sabem como é que é. E a outra, que também é um problema que a gente tem, não adianta nada também, você tem essa parte, eu não sei se será um ingresso, 10, 100, não importa o número, importa é haver essa possibilidade de alguém que não tem como ir, conseguir por um preço menor. Não importa quantos ingressos vão ser distribuídos. Esses ingressos, eles não serem depois... já que aqui está sendo vendido por 23, então aquele que vai ser vendido por 100 é a cara do nosso país, né? Aquele que paga por 100, então ele vai pagar pelo que está sendo 22. Então o que vai 100, ele vai pagar 140 para compensar o desconto. Também não. Porque aí você também tá
Também não. Então, assim, você vai, separa lá, cara, vai ter. E outra, galera, pra quem se preocupa com isso, pô, mas Godoy, se separar 100 ingressos a R$ 22, o Mengão vai ficar mais fraco, porque o Mengão fica forte, que é time bom, é ingresso caro. Não cai nessa balela, não. Eu sei que essa balela, na década passada, ela começou a servir, desde o período que começaram, né, os estádios FIFA, começaram a tentar, né, impor isso por goela abaixo, né? E aí você, coitado, você ficou lá e por essa, né, terapia homeopática de receber, toma que é ingresso caro pra ter time forte, você acreditou nisso. Não é, tem que ter time forte de ingresso caro, e toma, então. Aí eu sei que de fato, talvez até num reflexo, você vai falar, você vai repetir isso, então pode ficar despreocupado. Tá ainda no início, acho importante, impacta ali no Flamengo, e aí você pode, quem sabe, transformar o estádio novamente num espaço, um espaço extremamente plural, democrático e que faz parte muito do que é Flamengo. E aí um último recado. Você, flamenguista, que ainda não percebeu né, a raiz da torcida do Flamengo, esse fenômeno que é a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo é um fenômeno social, cara. Ou você não gosta, ou você não se identifica com isso, tem outros caminhos. Tem clubes que vestem cores tricolores, que talvez se adaptem melhor ao que você gosta. Alguns usam listras na vertical, tem um outro tricolor também do outro lado, né, que usa uma listra na horizontal, tem também mais no sul, então enfim, tem os tricolores que também pode ser, porque aí realmente é uma outra do Flamengo, cara, não pode, o Flamengo é um fenômeno social, pô, tá bom? Tamo junto, grande abraço, a gente se vê, vamos ficar de olho, valeu!